Fala, rapaziada, tudo bem? Passando aqui no 12 em Campo desta quarta-feira, dia 16 de novembro, atualizando, como sempre, as últimas notícias do Timão, que segue na busca por um treinador, que segue na busca pelo treinador, e a gente vai falar aqui sobre o Juan Pablo Vojvoda, tá? E vamos falar também sobre a convocação do Robert Renan para a seleção brasileira. Robert Renan convocado para a seleção brasileira. E também, para finalizar, Fausto Vera, deixando o Timão, propostas da Europa, será que sai mesmo agora no início da temporada? Eu vou contar tudo isso para vocês logo depois da vinheta, mas antes eu peço que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal, tá bom? Vou rodar a vinheta e a gente conversa e conto tudo para você. E é isso, meus amigos. Vamos começar falando do zagueiro Robert Renan. Robert Renan foi convocado mais uma vez para a seleção brasileira sub-20, que já a partir de amanhã faz amistosos contra o Chile. Tá? O Robert Renan foi convocado pelo técnico Ramon Menezes, né, que comanda a seleção sub-20, e nos dias 17 e 20 de novembro fará amistosos, né, contra os chilenos. Isso é muito bom para o Corinthians, é uma valorização ainda maior para um zagueiro, né, que vem encantando a todos pela tranquilidade, pela forma de jogar, pela segurança que tem passado, e vem aí se tornando, eu não tenho dúvidas que pode se tornar sim titular absoluto na zaga do Corinthians, claro, se continuar no clube, né? Porque quanto mais um garoto jovem, talentoso, sendo convocado para a seleção brasileira, mais interesse de outras equipes ele desperta, né? Foram convocados 4 zagueiros, tá? O Everton do Cruzeiro, o Douglas Mendes do Red Bull Bragantino, o Lucas Beraldo do São Paulo e o Robert Renan do Corinthians. Portanto, todo mundo de férias, o Robert Renan trabalhando, mas aí é por um motivo para lá de justo, né? Porque está servindo a seleção brasileira sub-20, Robert Renan, repito, que vem encantando o torcedor corintiano. E por falar em, acabei de falar, né, caso ele continue no Corinthians, e claro que as possibilidades são gigantes aí, vários clubes começam a olhar o Robert Renan, o Zenit, por exemplo, é um dos clubes, né, que tem muito interesse no Robert Renan, numa possível troca aí com o Yuri Alberto. Mas quem também tem sido muito observado por equipes da Europa é o volante, o Fausto Vera. Tá? O Fausto Vera, a informação é do jornalista Fabrício Romano, que trouxe a seguinte informação. Tá? Alguns clubes europeus, né, estão de olho, e esse interesse desses clubes europeus cresceu muito nos últimos dias em relação ao Fausto. Fausto tem contrato com o Corinthians até 2025, ainda temos aí 3 anos e meio de contrato, né? Ele só tem pouco menos, né, de 6 meses, e chegou do Argentino Júnior, 22 anos de idade, chegou pouco conhecido, muita gente sob desconfiança do Fausto, mas ele entrou, se firmou como titular e tomou conta do meio-campo do Corinthians, né, gente? A verdade é essa. Hoje ele é um daqueles poucos jogadores na equipe do Corinthians que são titulares indiscutíveis, né? Assim como o Cássio é titular absoluto no gol, como o Balbuena é um titular absoluto ali no Corinthians, o Fausto é titular absoluto do meio-campo. E claro, 22 anos, mesmo exemplo do Robert Renan, é jovem, com talento, com qualidade. O Corinthians pagou 6 milhões, 6 milhões de euros pelo jogador, né, ou está pagando. Então, assim, o Corinthians tem como ganhar um bom dinheiro ainda em cima do Fausto. Né, muito dinheiro em cima do Fausto. Se vai conseguir segurar ou não,
É impossível a gente cravar isso aqui, porque depende da oferta, depende da proposta. Sendo muito boa para o clube, eu acho que o Corinthians vende. Né? Então a gente tem que aguardar muito aí esses próximos dias, observar muito como é que será desenrolada essa questão, quais serão esses clubes, quais as propostas de fato que o Fausto deve receber, mas uma coisa é fato, né? Ele é um jogador que virou um pilar no meio-campo do Corinthians. É titular absoluto, um dos líderes da equipe, né, pela postura que tem em campo, jogador de cabeça erguida, jogador que chega junto, jogador que marca muito bem, que chega ali na disputa, que impõe respeito. Então o Fausto hoje é um jogador muito, muito observado pelas equipes europeias. E ao lado do Robert Renan, são dois valores que o Corinthians pode se dar muito bem em termos de negociação. Se vão ser negociados ou não é uma outra discussão, mas são jogadores que hoje, neste momento, despertam e muito o interesse de clubes do futebol europeu. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, a notícia é sobre o Juan Pablo Vojvoda. O Corinthians segue no mercado, segue buscando, segue trabalhando, a direção do Corinthians aí atrás, né, já foram colocados alguns nomes, outros nomes recusados, mas o fato é que o Corinthians quer o Juan Pablo Vojvoda, né, que ontem à noite disse não, recusou a proposta, recusou o convite, mas não do Corinthians, recusou a proposta do Vasco. Tá? Segundo o agente do Juan Pablo Vojvoda, né, a pessoa que cuida dos interesses do treinador, houve sim uma proposta do Vasco, né, da 777 Partners, que é a SAF do Vasco, colocaram lá o projeto, colocaram o valor, colocaram todas as possibilidades, mas foi recusado pelo Juan Pablo Vojvoda. Tá? Essa informação quem trouxe foi a Globo.com, que descartou totalmente, né, através do seu agente, do agente do Juan Pablo Vojvoda, qualquer possibilidade do Vojvoda trabalhar no clube carioca em 2023. Claro, o Atlético Mineiro já entrou na parada, também está de olho, também quer, com a saída do Cuca, né? Mas o Corinthians talvez seja a equipe que hoje esteja mais à frente, esteja mais próxima de contratar o treinador argentino do Fortaleza, que está há 2 anos no futebol brasileiro, com bons números, com uma excelente campanha em cima juntamente com o Fortaleza ali, né? Então, continua no radar do Corinthians, continua sendo muito monitorado. O Duílio em contato ali com o presidente do Fortaleza. O Vojvoda tem contrato até o final do ano, até 31 de dezembro, né? E até pode continuar no Fortaleza, já conhece a estrutura, conhece o clube, conhece toda a cidade, já está ambientado. Então, também, se ele ficar no Fortaleza, não é nenhum absurdo. Ele pode querer continuar esse projeto. Mais um ano, né, o ano que vem, 2023, o Fortaleza estará na pré-Libertadores. O Corinthians já está classificado na fase de grupos. E aí, claro, depende muito do projeto que o Vojvoda quer para ele, como treinador, como futuro, como profissional. Corinthians, repito, tá na mira, o Corinthians segue monitorando e segue conversando aí com o presidente do Fortaleza, enfim. Muito em breve, eu acho que muito em breve, talvez aí até o final dessa semana, mais tardar, semana que vem, essa situação de treinador no Corinthians esteja resolvida e o Corinthians já possa aí sim pensar a partir da contratação do seu novo treinador, que pode ser o Juan Pablo Vojvoda. Aí sim o Corinthians começa a pensar em reforços para a equipe. Enquanto não tiver o nome de um treinador definido, não teremos nomes de jogadores para reforçar a equipe. Até porque ninguém sabe se o próximo treinador vai gostar ou não desse jogador aí que pode estar chegando. Então, um passo de cada vez. Primeiro, resolve a questão do treinador e, na sequência, traz jogadores para reforçar o elenco na temporada 2023. Vou pedir mais uma vez, deixa seu like, se inscreve aqui no canal
E cola comigo, 9 da noite, 12 em campo, a gente traz mais informações, atualiza muito mais aí a situação do Vojvoda, de outras possibilidades que podem pintar no Coringão. Valeu, meus amigos. Excelente dia a todos. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero vocês às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Tchau, tchau.